Bom dia. Bom dia e olá para quem for assistir a live gravada. Sejam bem-vindos com um copinho de uai aqui. Uai é uai. Uai. Coisa de mineiro. Bom dia, Tânia. Que bom te ver por aqui. Obrigada pela sua participação. Márcia. Gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, né? Hoje nós vamos conversar sobre como a terapia breve ela pode te dar segurança para fazer intervenções sob medida. Bom dia, Flávia. Muito bom ter vocês aqui. Se tiverem alguém que vocês queiram convidar, manda aí o aviãozinho e já convida, lembra para participar aqui ao vivo da live, porque ao vivo é muito mais proveitoso no sentido de que se houver alguma pergunta, alguma dúvida, a pessoa já coloca aqui, a gente já esclarece, e também tudo que fica para depois, a nossa tendência é procrastinar ou acrescentar com outro compromisso. Então, eu estava colocando que hoje a gente vai conversar, né? Hoje é a nossa terceira live de aquecimento para o workshop 5 Passos para Terapia Breve, que vai acontecer no dia 28 de outubro, de 9 às 16 horas, pelo Zoom. Então, essas lives de aquecimento, elas têm como objetivo criar uma consciência maior, né, para as pessoas entenderem o que é a terapia breve, verem, reconhecerem os seus benefícios e, óbvio, fazerem uma decisão bem consciente de participação nos 5 passos, porque eu sou suspeitíssima para falar, né, que a terapia breve, independente da abordagem do psicoterapeuta, ela produz uma mudança, uma revolução, não há outra palavra assim, é realmente uma revolução na forma de atendimento, no conforto que a gente sente em trabalhar com os nossos pacientes e também para o próprio paciente, né, que é o nosso principal aí, né, vamos dizer assim, é o protagonista dessa história, ele realmente sentir que ele está tendo ganhos concretos, objetivos, reais ali na psicoterapia. Então, essa é a nossa terceira live de aquecimento. E a gente vai falar exatamente sobre isso, né? Como que a terapia breve, ela dá segurança para que o psicoterapeuta faça intervenções sob medida. Então, muito bom dia e sejam bem-vindos quem está chegando agora. Hoje nessa live eu quero trabalhar, né, com vocês e trazer para vocês exatamente o que é uma terapia sob medida, o que não é uma terapia sob medida. Alguns exemplos e técnicas para que você já possa começar a experimentar, né, a vivenciar no seu dia a dia o que essa modalidade de trabalho faz na nossa intervenção com o paciente. E aí eu queria deixar até claro, né, assim, que modalidade, porque a gente tem a modalidade da terapia breve, terapia de emergência, quando acontecem desastres, situações catastróficas, e a terapia longa. Então, modalidades aí onde abordagens se encaixam. E a terapia breve, ela pode ser usada por qualquer abordagem. Perdão, gente. Por qualquer abordagem, desde que haja uma integração da visão de mundo, da visão de homem que o terapeuta passa a ter. Eu digo que a terapia breve, pelo menos para mim e o que eu ouço dos meus alunos, é que ela mudou não só a forma de atendimento, mas também a forma, inclusive, de ver, né, as pessoas, de ver as situações e de lidar com as situações. Então sejam bem-vindos aí, estou vendo aqui o pessoal de Araxá chegando e o que a Tânia está colocando, né? Essa é a riqueza da terapia breve sistêmica. Então quando a gente vivencia isso é muito bom.
Tô vendo aqui Márcia também, se Márcia me permitir, eu vou dar até alguns exemplos que a gente trabalhou em supervisão, sem citar, claro, nomes, nada disso, até porque eu nem sei, né? Nas supervisões a gente nem fala nomes de pacientes e tudo, mas que são situações que vão trazendo essa vivência. Bom, então, eu quero colocar uma história inicial aí para vocês. Existe um mito, né? Há um mito na mitologia grega que é chamado mito de Procusto. Só um parênteses. Obrigada, Márcia. Essa não é a Márcia sensitiva, mas a gente usava a Márcia sensitiva nas supervisões, né, Márcia? É isso mesmo. Então, gente, há um mito que se chama o mito de Procusto, que é um mito da mitologia grega, que conta que havia um homem na floresta, mas era um homem mais perverso, um homem mau, e ele tinha na floresta uma pousada, vamos dizer assim. Só que ele recebia essas pessoas na floresta gratuitamente. Quem quisesse fazer ali, como dizia o meu avô, quem quisesse pousar ali, pousava, passava a noite para continuar seguindo viagem. Só que tinha uma questão. Procusto, ele tinha uma cama e o visitante só podia dormir nessa cama, né, que era a cama dos visitantes. Só que essa cama, ela era uma cama que, se a pessoa fosse pequena para o tamanho da cama, era uma cama que tinha um mecanismo que esticava a pessoa para ela caber na cama. Então essa era a condição de Procusto. Então venha, deite-se na cama, mas eu quero ver se você cabe na cama. Se o visitante pequeno não coubesse na cama, o que Procusto fazia? Ligava esse mecanismo, esticava a cama até, obviamente, a pessoa não suportar e morrer. Bom, vinha outro visitante e Procusto também falava a mesma coisa. Você pode dormir desde que você caiba na cama. Bom, a pessoa era muito maior que a cama e ele dizia, mas você precisa caber na cama. E para caber na cama, vou cortar os seus pés. Então, esse mito de Procusto, ele é muito utilizado em várias situações, mas eu sempre trago para dizer das psicoterapias que usam a cama de Procusto. As psicoterapias que procuram fazer com que a pessoa se encaixe naquela cama, naquela modalidade. É muito comum, por exemplo, a gente ouvir que mas a psicanálise ela não pode ser usada nos postos de saúde, porque é uma terapia longa, a tal abordagem não pode ser utilizada em tal situação, porque a pessoa não tem capacidade ainda de simbolização ou não compreende a abordagem. Passou uma moto aqui. Então vejam só, gente, só isso aí já fala de uma terapia que não é sob medida, onde eu preciso me encaixar naquela abordagem. Evidente, né, que tem questões aí que o psicoterapeuta não vai abrir mão, né? Então, assim, no sentido de valores, do que ele acredita, da filosofia dele. Porém, o que é o ideal, o que é esperado de alguém que vai trabalhar com uma pessoa que traz dores? Que ele, psicoterapeuta, tenha flexibilidade para se encaixar, compreender, falar a linguagem do seu paciente e não abrir a cama de Procusto, cortando os pés do paciente ou esticando o paciente. Então, hoje a gente já sabe muito de um processo que acontece nas psicoterapias que se chama colonização no processo terapêutico. Mas isso é outra história para um outro momento. O que eu quero trazer aqui é que uma terapia sob medida é exatamente aquela que não usa a cama de Procusto. Gente, eu pedi um minutinho, né? Porque são 8 horas da manhã, mas o calor aqui em BH tá igual o calor de Montes Claros.
Tá fervendo aqui. Eu tô até com um copinho novo aqui, né? O Ai, copinho Lagoinha que a gente chama, que é o Ai do Mineiro. Então vejam, quando o terapeuta ele não leva em conta, ou ele não aprende, às vezes não é porque o terapeuta não leva em conta, mas porque ele vem de uma faculdade, ele vem ainda de um pensamento em que é necessário, né, para que a pessoa tenha uma mudança, que ela passe por um processo longo, né, ou que ela é como se a pessoa tivesse que entender como funciona aquilo ali, o processo de terapia longa. E muitas abordagens onde, por exemplo, o paciente chega, né, eu passei por mais de uma terapia, então eu posso falar isso, né? Lá no iniciozinho, eu comecei com uma terapeuta da Gestalt terapia, mas eu me lembro direitinho, eu tinha por volta dos 19 anos, e eu me assentei e ela ficou calada e eu também. E eu pensava, eu falo, eu não falo, não, eu tenho que falar porque eu aprendi na faculdade que vou falar. Mas eu tinha aprendido, né, que era assim. E quem não sabe que funciona assim? Então, uma terapeuta maravilhosa, foi excelente para mim, né, naquele momento. Não estou falando nada contra a pessoa, ao contrário, foi uma terapia muito longa, mas que está muito desconectado do que é o nosso paciente, que é o leigo, que é o que não compreende mesmo, assim. Por mais que já haja muita disseminação em psicoeducação sobre o que é psicoterapia, as pessoas não vêm com um manual de como funciona. Bom, então esse é um aspecto. Então não é culpa do terapeuta, né, que ele não saiba fazer uma psicoterapia sob medida, mas é uma responsabilidade de uma história da psicoterapia que vem da psicoterapia longa, que é a psicodinâmica, e que pressupõe que toda mudança só possa acontecer num tempo longo, e mais, que para todo mundo a gente use interpretações, as mesmas intervenções, onde o cliente ou o paciente precisa se adaptar à abordagem. E na terapia breve sistêmica, que tem aí a origem com o trabalho de Milton Erickson, que foi um psicoterapeuta estratégico, inovador e completamente não convencional, o que nós trabalhamos é exatamente a nossa flexibilidade, a nossa autenticidade para fazer uma terapia sob medida. Então, a terapia sob medida é aquela que se encaixa mesmo no tamanho da pessoa. Quanto que ela tem de pescoço, de busto, de cintura, como se a gente fosse cortar uma roupa. E algumas pessoas me perguntam assim, Tereza, mas como que a terapia breve, ela vai me dar segurança para fazer essa intervenção sob medida? O que eu aprendo na terapia breve que me dá essa segurança? Então, eu costumo fazer uma comparação com uma criança andando. Então, quando a criança está aprendendo a andar, ou quando a gente começou a andar, como que a gente fazia, né? A gente aos poucos ia levantando aos pouquinhos, né, segurando nos móveis, depois um adulto vinha, nos dava a mão, até que a gente se soltava e ia ganhando confiança ali no processo. Então eu digo que é assim que eu trabalho, né, com os meus alunos e mentorados. Inicialmente a gente segura na mão como? Tendo intervenções que são intervenções que vão tirar essa medida da pessoa, tirar igual uma costureira mesmo. Então a primeira intervenção que dá segurança é aprender a fazer perguntas. Perguntas que são, ao mesmo tempo, intervenções e já me dão um retorno do mundo da pessoa. Então, por exemplo, se eu pergunto, vou dar um exemplo engraçado aqui.
não era nem esse que estava no meu roteiro, não, mas essa menininha me veio aqui. Uma vez eu perguntei a uma garota que veio exatamente para que a terapia ajudasse na dieta dela, porque ela estava com sobrepeso, precisava perder, mas criança, né, gente? Então ela tinha que ter um trabalho complementar aí, porque ela obviamente não tinha aquela consciência da situação. E aí eu falei com ela assim, fulana, me fala 5 motivos pelos quais você quer emagrecer. E aí ela me falou, o primeiro é porque eu quero emagrecer para eu parar de comer alface. Então, quando eu emagrecer, eu vou parar de comer alface. O segundo, para minha mãe e meu pai pararem de me encher a paciência. O terceiro, porque eu quero parar com esse tanto de atividade física. E os outros eu não sei. E aí, vejam bem, então os 3 motivos iniciais dela já me dão um diagnóstico, né, de que aquela dieta, aquele trabalho que a família estava fazendo com uma endocrinologista, para ela não tinha o mesmo sentido da família. Né? Por mais que eu já tivesse também conversado com a família, junto com ela, quando ela estava sozinha, essa pergunta simples, né, já me trouxe o seguinte, a minha motivação não é aquela que as pessoas estão imaginando. Então, só isso já muda o rumo da prosa e já fez com que a terapia fosse mais sob medida. Se eu entrasse num protocolo de emagrecimento, por exemplo, da terapia cognitiva, que eu respeito e gosto muito, tá, gente? Mas se eu entrasse, agora eu vou fazer o próximo passo, agora o próximo passo, agora o próximo, nós não íamos ter sucesso, porque não ia ser sob medida para essa menina. E assim com várias outras pessoas. Então, a terapia, para ela ser sob medida, ela precisa que a gente faça perguntas. Perguntas que vão trazer esse contexto, esse mundo do paciente. Às vezes perguntas simples. Segunda técnica, anota aí, gente. É muito simples, mas é muito potente. Eu estou vendo aqui Júnia, Márcia, Kátina, que já fizeram formação comigo. Se elas quiserem, elas podem confirmar para vocês. A pergunta que a gente geralmente dá na nossa primeira sessão, é uma sugestão, né? De pedir ao paciente que traga uma lista do que ele gosta. Aí as pessoas falam, é para eu falar o que eu não gosto? Não, primeiro eu quero que você fale o que você gosta. Por quê? Primeiro porque muitas vezes as pessoas estão muito afastadas daquilo que realmente elas gostam. E segundo, aquilo que ela gosta vai me falar se ela é uma pessoa mais do movimento, se ela é mais visual, se ela valoriza a família em primeiro lugar ou o trabalho, enfim, já vai me passar um pouco do mapa de mundo dessa pessoa. E eu entendendo esse mapa de mundo dela, aí sim eu posso falar nesse mapa dela. Vamos subir uma montanha? Ou vamos nadar num rio? Ou vamos ficar quietinha aqui agora meditando? Então eu vou compreender como que essa pessoa funciona. Então terapia sob medida é igual a funcionamento da pessoa, como ela funciona, qual é o contexto dela, de qual família ela vem, quais os valores que ela tem. Para quê, gente? Aí agora vou fazer enquete aqui vou fazer sabatina aí com o pessoal que foi do curso. Para quê, gente? Para que eu vou então saber exatamente o que ela gosta ou ela não gosta? Quem arrisca responder aí? Tereza Malvada, tá igual o Procusto lá. Não sei se dá para vocês responderem, né, também, porque tem gente que às vezes ouve indo para o trabalho ou não está podendo digitar. Mas para que eu acesse inicialmente essa pessoa, fale a linguagem dela e proponha as mudanças que ela deseja. Então, é para isso que a gente primeiro conhece o contexto, conhece o mapa de mundo, para saber por onde nós vamos caminhar com a
pessoa. Tem agora um meme que tá rolando aí na internet, não sei se vocês já viram. Aqui ó, a Gilcimara falou, para construir um projeto terapêutico, exatamente, Gilcimara. A Márcia, que bom, Márcia, agora vou ler a sua, para que a linguagem seja coerente sob medida. Isso mesmo, para focar no que ele deseja. Oba, o povo está respondendo, isso é ótimo. E para não ser exatamente tudo isso que vocês colocaram, para a gente fazer um plano terapêutico adequado. Deu tempo de responder, Márcia? Deu sim. Para a gente fazer um plano adequado, para que a terapia seja a terapia dele. Por mais que a gente use, às vezes, o mesmo modelo de roupa. Então, por exemplo, uma costureira pode fazer essa roupa para mim, pode fazer essa roupa para a Rosane também. Mas vai ser uma roupa feita para o tamanho do meu ombro, para a minha cintura. Eu posso usar o mesmo modelo, mas a pessoa sente que aquela é a roupa dela, né? Aquela foi feita especificamente para ela. E aqui, gente, falei que ia dar um pouco do exemplo da Márcia. A Márcia é uma psicoterapeuta, né, que fez uma transição de carreira recentemente. Você me corrige, né, Márcia? Quer dizer, está fazendo ainda, mas ela me escreveu outro dia exatamente falando que depois da formação, né, de terapia breve, ela não só começou os atendimentos inicialmente nos planos de saúde, mas como já está na cidade dela, com o consultório dela particular e com lista de espera. Isso é muito bom, né? Porque isso tem o quê? 3 anos no máximo. Eu não lembro quando que a Márcia fez, mas foi na época da pandemia que ela fez a formação. E isso, a Márcia usando o perfil do cliente e tem o sob medida do terapeuta também. Que a terapia também precisa ser sob medida para o terapeuta. Então, por exemplo, eu não sou uma terapeuta muito adepta a listas, assim, listas não, lista até que eu gosto, a quadros, né? Coloca isso aqui, mas é por uma dificuldade minha. E quando eu sinto que aquilo é útil para o paciente, eu proponho, mas eu já falo com ele, olha, eu particularmente não tenho muita facilidade de trabalhar com listas, assim, com quadros explicativos, mas eu vejo que para você isso é importante. Ou então, às vezes eu coloco, olha, eu vou te explicar um pouco da teoria disso que eu estou te falando. Vamos supor, alguém que eu perceba que está num duplo vínculo. Eu falo, olha, eu vou te explicar um pouco o que é o duplo vínculo, porque eu já percebi que para você compreender as coisas que eu falo é importante, né? E a pessoa me disse, não, realmente, Tereza, eu gosto de entender aquilo que estão me falando. Então, uma pessoa mais racional. Então, isso é uma terapia sob medida, porque eu fui compreendendo o contexto. Então, como eu falei, a primeira forma, perguntas, perguntas e perguntas. E, óbvio, a gente aprende a fazer essas perguntas, né? A gente trabalha muito com perguntas que já têm 2 funções. Uma que é de trazer uma informação para eu criar uma hipótese, e a segunda função que é de já colocar essa hipótese para que eu valide ou não. Então, por exemplo, se eu pergunto, quais os seus 5 motivos para emagrecer? Eu não estou perguntando a ela, você tem motivos para emagrecer? Não, eu já pergunto quais, porque eu pressuponho que ela tem. Se ela não tiver, ela vai falar, eu não tenho motivos para emagrecer. Ok, já passamos uma etapa. Certo? Então, as perguntas pressuposicionais, que a gente trabalha bastante, elas são uma forma de já conhecer esse contexto. A segunda, né, que eu coloquei aí, é exatamente criar esse mapa de mundo, como a pessoa funciona, o que ela gosta.
porque o que ela gosta vai falar muito do funcionamento dela. E às vezes eu falo assim, olha, na sua lista, põe tudo que pintar na sua cabeça. Gosto de tomar café com leite, gosto de nadar, o que vier você vai colocando. E aí depois na sessão a gente trabalha com essa lista. Ok até aqui, pessoal? A Márcia, por exemplo, né, quando eu falei ela não é a Márcia sensitiva, em alguns casos supervisionados, né, que a gente usou na supervisão para os casos da Márcia, a gente usava a Márcia sensitiva, que é aquela sensitiva que tem aqui na internet, todo mundo conhece. Por quê? Primeiro porque a Márcia, terapeuta, morria de rir assistindo as lives dela, já era um hábito da Márcia. Segundo, porque na terapia breve sistêmica a gente usa um coterapeuta que pode ser desde uma Márcia sensitiva a uma Magali, por exemplo, que eu falo, nossa, tô com a Magali aqui, tô pensando, Magali se tivesse que ia me falar XYZ. E a Márcia sensitiva estava muito na moda ali naquele momento da pandemia, as pessoas assistindo muito. E ela tem uma fala que é assim, deixa de ser doida, você tá doida? Tem um meme que circula muito. Então, em algumas intervenções que era preciso a gente dar uma sacudida na pessoa, a gente combinava assim, né? A Márcia iria falar para a sua paciente, olha, se a Márcia sensitiva estivesse aqui, sabe o que ela ia falar com você? Deixa de ser doida. Onde já te viu? Onde se viu? Isso assim, assado. Mas eu não sou a Márcia sensitiva, eu não vou te falar. Mas se ela tivesse aqui, ela falaria. Então, era uma intervenção engraçada, que dá uma mexida, aproveitava o vínculo terapêutico que já estava bem estabelecido e trazia alguém de fora para dar uma chacoalhada. Agora, isso fazia sentido para a Márcia terapeuta. Eu já tenho outras alunas que, por exemplo, falam assim, não, Tereza, isso não combina comigo, não tem a ver comigo. Então, a terapia sob medida leva em conta também aquilo que é significativo para o terapeuta também. Porque muitas vezes a gente aprende algumas intervenções na faculdade ou dentro da nossa abordagem e aquilo não tem a ver. É interessante porque a Márcia está colocando aqui, e o tom de piada tem a ver com ela, tem a ver com o estilo dela, com o perfil dela, exatamente, né? Então isso tem a ver com a Márcia também. Então nós vamos buscar também formas de fazer a terapia que tenham a ver com o nosso estilo, com o nosso perfil. Então, na terapia tradicional, quem se adapta ou quem precisa se adaptar ao modelo é o paciente. Na terapia breve sistêmica, quem se adapta e tem mais flexibilidade é o terapeuta. Então, essa é a responsabilidade do terapeuta, procurar uma psicoterapia onde ele é que vai se flexibilizar e entrar e compreender e falar a linguagem do paciente. Não só a linguagem, mas o respeito aos valores e crenças iniciais que o paciente traz. Então não se enganem, não é uma terapia com muitas receitas, não é. Então, às vezes, as pessoas acham que vão chegar, né, na formação e vão encontrar muitas receitas. Não vão encontrar. Vão encontrar intervenções testadas, validadas, que vão te dar segurança para criar outras. Então, eu falo que é até paradoxal, porque a gente tem intervenções padronizadas que vão te dar essa segurança, é como se fosse essa mão que a criança tem aí inicialmente, para depois ela saber caminhar sozinha, porque cada cliente é único, né, gente? A psicologia fala muito isso, e é único mesmo.
Olha, tem intervenções que eu já usei com alguns pacientes que nunca mais eu usei com outros. A fundamentação da intervenção é o que vai ser passado. Agora, a forma é de cada terapeuta e cada cliente. E o que é mais interessante, quando essa mão aí inicial ela é bem dada, quando a gente segura, né, com segurança e vai aos pouquinhos soltando, isso fica tão introjetado no psicoterapeuta que depois ele começa a ousar, caminhar com as próprias pernas, criar a partir de contextos muito distintos, muito diferentes. Eu não sei se está ficando ok para vocês, porque quando eu falo de uma terapia sob medida, a mesma intervenção que a Márcia usa com os pacientes dela, pode ser usado, por exemplo, me veio aqui uma outra garota que foi minha aluna, a Janaína, que trabalha numa cidade pequenininha em um posto de saúde. Pode ser usada? Pode. Porém, a Janaína está em outro contexto, com outra linguagem, com pessoas que buscam a terapia de uma outra forma. Então, a Janaína, ela vai precisar de lapidar aquela intervenção e cortar aquela intervenção para as pessoas daquele contexto. Então, é isso. Quando a gente tem segurança aqui no início, né, com intervenções bem embasadas, a gente pode criar outras intervenções que sejam sob medida. Eu recebo muitas histórias no direct que os alunos me escrevem contando: nossa, Tereza, lembra aquela paciente do medo de dirigir? Fiz uma sessão com ela dentro do carro e online. Eu nunca tinha imaginado fazer isso e me veio na hora e falei: vou arriscar, vou ousar. Então, esse vou ousar é igual a criança, né, que de repente está ali segurando na mão e de repente ela dá uma virada e fala: agora eu vou seguir aqui esse corredor, não vou entrar nesse quarto, vou aqui por esse corredor. Mas ela já tem a segurança de saber ir e de saber voltar. E aí, só pegar um outro ponto que eu queria colocar para vocês aqui. Então, uma terceira forma, né, aí de exemplificar como que a terapia breve sistêmica ela dá segurança para as intervenções sob medida, é porque a gente aprende muito a entender muito mais do funcionamento do que do rótulo. Eu estou dando um treinamento fechado para um grupo de 31 psicólogos do Rio Grande do Sul e tem as mais diversas abordagens. Tem TCC, tem terapia do esquema, tem psicodinâmica, tem analítico funcional, tem humanismo, tem várias. E às vezes é interessante porque, óbvio, cada um vai falar na sua linguagem. Então, uma pessoa me falou na última aula assim: estou com um paciente que é esquizoafetivo. Como eu já não trabalho com esses rótulos há muito tempo, na hora eu falei assim: esquizoafetivo. Falei com ela: olha, como ele funciona? Como assim como ele funciona? Como que ele é? O que ele faz? Como ele vive? Como ele interage com a família? Porque o rótulo em si vai dizer de algo que é universal, né? Então, alguém que tem um transtorno bipolar, alguém que tem um transtorno de TDAH, alguém que tem um transtorno X, isso é o rótulo universal. Agora, como a pessoa funciona é que vai ser o diferencial. Então, essa é a terceira questão que eu quero colocar para vocês. Esqueçam, né, os rótulos e vejam como a pessoa funciona. O rótulo vai ser essa mão inicial que a gente vai segurar. Que eu vou pegar um livro, vou ler aqui, vou dar uma avaliada com o que as teorias baseadas em evidências me mostram. Ok, mas como essa pessoa funciona? É esse funcionamento que vai me interessar. Então, gente, a gente precisa transcender os rótulos. E a terapia sob medida acontece
quando a gente transcende esses rótulos. Eu gosto muito de uma frase do Gianfranco Cecchin, do grupo de Milão, dos criadores da terapia familiar sistêmica de Milão, que ele fala assim: sob um rótulo negativo ninguém muda com facilidade. E quando a gente tem um rótulo ali muito preso, a mudança ela é mais difícil, porque eu sou isso e não eu estou assim. Então a terapia breve vai procurar muito isso, como você está, como você funciona. Óbvio que tem funcionamentos que tem a ver com o temperamento, né? Então eu tenho um temperamento mais dócil, um temperamento mais X ou Y, Z, é o seu temperamento. Mas e aí, esse temperamento na vida, como que ele funciona? Né? Como que é a forma de funcionar ele? Gabi, é fantástico, né? A Gabi é minha parceira aí desde a nossa primeira turma de terapia breve, lá em 1998, professora também de terapia sistêmica, não é, Gabi? E realmente é fantástico, porque muda e o próprio paciente muda a visão que ele tem sobre ele. Então, a terceira técnica, que na verdade não é uma técnica do estilo escreva assim ou faça assim, mas é uma terceira premissa, vamos dizer, é diminuir o olhar para o rótulo e entender como a pessoa funciona, como ela faz, né, vamos dizer assim, aquele rótulo na vida dela, né, aquele diagnóstico que ela tem. Uma outra frase que eu gosto muito do Jay Haley, embora hoje, né, a forma que ele fala, a gente já percebe que é uma forma paradoxal, porque também traz uma normalidade ou não, mas ele dizia assim: trate alguém como normal e essa pessoa vai agir como uma pessoa normal, né? Mas mudando a tradução, trate alguém como se ela não tivesse aquele rótulo que ela recebeu, e você que vai se surpreender, né? São as profecias que a gente faz aí em relação às pessoas. Bom, então olha só, gente, são 3 questões aí que a gente pode ver, né? As perguntas e perguntas. Procurar conhecer o contexto da pessoa, mas usar isso, o que ela gosta na vida. Isso é algo simples e que muda muito. E esse terceiro ponto, né, que eu acabei de colocar para vocês agora. Então, assim, do funcionamento, de como a pessoa funciona, como é o funcionamento dela, a sequência de eventos, o jeito de fazer aquilo ali, muito para além do rótulo. Com isso, a gente constrói realmente uma terapia muito sob medida. E preparando a live, eu me lembrei de um caso muito interessante de uma pessoa que hoje, inclusive, é atendida por uma colega, mas essa moça foi minha paciente em vários momentos da vida dela. E, inicialmente, eu não trabalhava dentro da perspectiva breve, sistêmica. Então, ela foi minha paciente lá aos 18 anos, depois ela voltou por volta dos 25, depois 35, mas é uma pessoa então que eu acompanho de tempos em tempos, né? Acompanhava, agora ela é paciente dessa minha colega, que eu inclusive indiquei porque ela queria realmente um trabalho sem metas, sem nada nesse sentido. Não que eu não pudesse fazer, mas eu achei que essa colega atenderia melhor e ela concordou. E aí um dia, até um pouquinho antes da pandemia, ela voltou para a terapia e ela disse que uma colega de trabalho perguntou a ela assim: mas essa terapia que você faz é o quê? Qual abordagem? É TCC? Aí ela falou assim: nossa, você sabe que eu nunca perguntei? Mas eu acho que a minha terapia é TTT. Tereza. E nós rimos muito. Ela falou: Tereza, você é TCC? Eu falei: não, eu sou TTT. Por que eu estou trazendo isso, gente? Não é para me gabar, não é nada nesse sentido. Porque
quando a terapia é muito feita sob medida, e ela é feita sob medida, a tendência do paciente é indicar você, né? Então eu vou te indicar para a Gabriela, ou vou te indicar para a Dodora, eu vou te indicar para a Márcia, para a Kátina, para a Rosiane, porque é a pessoa, muito além da abordagem também. E isso eu vejo muito acontecendo nos meus, nas formações, que os clientes e os terapeutas se dão a possibilidade de construir o seu estilo. E óbvio, a gente vai usar tudo que é significativo de outras abordagens, não que a gente tenha que saber todas, mas, por exemplo, para algum paciente eu preciso então entender um pouco que eu posso usar um exercício do corpo ligado ao psicodrama, vou estudar, vou pesquisar, vou buscar alguma coisa nesse sentido. Ou sim, algumas pessoas eu vou precisar de trabalhar pensamentos, enfim, a gente vai realmente buscando algo que toque mais a pessoa, que fale a linguagem dessa pessoa. A Márcia está colocando aqui, a abordagem é da relação e a base teórica nos sustenta. Exatamente, Márcia. E com esse aprendizado de fazer uma terapia sob medida, de ser um alfaiate, o cliente ele fala como essa pessoa diz, né? A minha terapia é TTT. Né? Agora a terapia dela está sendo LLL, que ela está com a minha colega, que é a Lilian, que eu indiquei para a Lilian. Então, vejam, isso para nós é muito gratificante também, porque vamos combinar, né, gente? A gente gosta, né, que o nosso paciente fale, vou te indicar para a Gabi, vai na Gabi. Claro, né? Agora, se ela falar assim, não, vou te indicar para alguém da clínica da Gabi, ótimo também. Porque a questão é o resultado. Busca esse profissional, porque esse profissional te traz resultado. E com isso, gente, com essa terceira live, né, eu quis avançar um pouco aí com vocês para dizer que é necessário a gente continuar mudando o nosso olhar sobre o nosso paciente. O nosso olhar ainda é muito da nossa perspectiva, dele se encaixar no nosso modelo, né? Estou generalizando, de encaixar no modelo do terapeuta. E, no entanto, se nós nos colocarmos verdadeiramente no lugar dele, a gente precisa entender que somos nós responsáveis pela flexibilidade e por aprender sobre o contexto dele. A gente que precisa conhecer o mapa de mundo dele para saber por onde nós vamos caminhar. Ok? Quem tiver mais dúvidas, perguntas, pode me enviar lá no direct que eu respondo. E quero aproveitar para fazer um convite então para o workshop que eu falei lá no início da nossa live, que vai acontecer dia 28 de outubro, que são 5 passos para terapia breve. Esse workshop tem exatamente a intenção de ensinar esses primeiros passos, né? Porque só esses primeiros passos já vão modificar aí o rumo e a direção da condução do processo terapêutico, trazendo mais resultados e mais benefícios para toda essa roda aí, né? Que gira em torno da mudança e da melhora. Vai ser no dia 28 de 9 às 16, ele é ao vivo, pelo Zoom, e são, né, poucas vagas, exatamente porque a gente vai trabalhar pelo Zoom, é um grupo mais limitado, e a gente já está com um grupo exclusivo no WhatsApp, porque esse grupo exclusivo, ele vai receber então os links, os materiais, e através desse grupo eu fico sabendo realmente quem tem o interesse pelo workshop, e nesse grupo a gente vai liberar um desconto especial aí, certo? Então quem não está inscrito no grupo pode se inscrever. Na semana passada eu até falei com uma ex-aluna que já tinha feito há muitos anos,
se ela quisesse também, ela poderia fazer como uma reciclagem. E aí ela até me escreveu e eu estou reforçando isso aí para vocês então. Certo, gente? Então divulguem também para os amigos, para as pessoas especiais que vocês querem que continue aí levando mais resultados para os nossos pacientes. O grupo exclusivo está na bio, a inscrição para ser feita. Só clicar lá, eu acho que está escrito assim, vocês vão estar lá o site e mais 3 endereços. Tem lá o grupo exclusivo. Mas se alguém tiver dificuldades, é só me mandar um direct que eu passo. Ok, Rosana? No grupo as meninas te passam tudo isso sobre os valores e formas de pagamento, que vai ser através de uma plataforma que libera cartão de crédito, todas essas questões. Certo, pessoal? Então um beijo bem grande, boa segunda-feira aí para todos nós, que a gente resista ao calor, né, Tânia? Com muita água aí para nos hidratarmos. Ok, então. Beijo para vocês. Tchau.